Meus amigos, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre um tema extremamente importante dentro das obrigações, né, do tema fundamental dentro do direito civil, que é a questão das obrigações solidárias. E vamos falar de uma forma a detalhar aí seus aspectos principais, para que o entendimento sobre ele seja um entendimento bem bacana. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a análise desses temas. São temas, um tema extenso, mas um tema muito importante. Em primeiro lugar, o artigo 264 do Código Civil, ele passa um conceito geral do que vem a ser a solidariedade. Olha só, a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Então, meus caros, quando a gente estiver tratando de uma obrigação solidária, a gente vai estar falando de uma obrigação onde, havendo um objeto comum, tá certo? O objeto da obrigação é comum para todos, né? A gente vai estar diante de uma obrigação onde vai haver mais de um devedor ou mais de um credor. E, sendo um objeto comum, todos estarão vinculados ao recebimento ou ao cumprimento desse objeto por inteiro, tá certo? Agora, importante destacar, né? A gente está tratando de uma obrigação solidária, a gente vai estar tratando de uma obrigação onde há multiplicidade de credores ou multiplicidade de devedores, conforme a gente vai acabar destacando aqui no transcorrer desse vídeo. Havendo a multiplicidade de credores, cada um vai poder exigir a obrigação por inteiro. E havendo a multiplicidade de devedores, cada um vai ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação por inteiro, tá certo? É o que o artigo 264 do Código Civil ele define para nós. Essa modalidade de obrigação, ela apresenta aí algumas características bem interessantes. Primeiro, né, que a gente já acabou de falar, a pluralidade de credores ou devedores, né? Para que haja a obrigação solidária, necessariamente deve haver mais de um credor ou mais de um devedor. Agora, um aspecto importantíssimo, uma característica importantíssima dessa modalidade de obrigação é a questão da multiplicidade de vínculos. E aqui eu peço uma atenção especial a vocês. Quando a gente trata de obrigação solidária, seja ela constituída, né, por vários devedores e um credor ou vários credores e um devedor, a gente vai estar diante de uma situação onde cada um desses sujeitos dessa obrigação vão estar estabelecendo um vínculo próprio entre eles. Ou seja, nesse exemplo aqui, meus caros, onde há vários devedores e um credor, cada devedor estabelece com o credor um vínculo autônomo, um vínculo independente, tá certo? Agora, eles vão acabar se unindo em razão do objeto comum que eles estabelecem, tá bom? Como objeto dessa obrigação. Então, cada sujeito dessa obrigação aqui, seja tanto o devedor quanto o credor, eles vão estar unidos entre eles a partir de vínculos jurídicos autônomos, vínculos múltiplos. Então, cada devedor vai estabelecer com esse credor um vínculo próprio, um vínculo autônomo. E, da mesma forma, quando a gente verificar vários credores, né, em um devedor, cada credor vai estabelecer com esse devedor um vínculo jurídico autônomo, um vínculo próprio, que, por força da solidariedade do objeto da obrigação, estarão unidos para efeito de cumprimento. Em razão disso, meus amigos, a gente vai ter aqui algumas características muito importantes que a gente vai analisar no transcorrer aqui desse vídeo. Então, essa questão da multiplicidade de vínculos é uma questão que eu quero que vocês guardem, porque já já a gente vai utilizar desses conceitos novamente. Tá ok? Importante também, meus amigos, a gente analisar, a gente destacar que na questão da obrigação solidária, a gente vai estar diante de uma obrigação onde há uma unidade no seu objeto, ou seja, uma unidade na prestação que está sendo estabelecida. Por quê? Muito embora cada credor e devedor aqui estabeleça entre eles
um vínculo jurídico autônomo, eles vão estar unidos em torno da unidade do objeto dessa prestação, ou seja, esse objeto vai ter que ser cumprido por inteiro, de forma solidária entre esses indivíduos, seja de forma ativa ou de forma passiva, como a gente já falou e conforme a gente vai detalhar aqui, tá ok? E um outro aspecto aqui muito importante que também vai gerar efeitos práticos aí extremamente relevantes: a corresponsabilidade dos interessados. Aqui a gente vai ter dois desenhos, duas representações gráficas bem simples para que todos possam entender isso aqui da melhor forma. Vamos imaginar esse primeiro desenho aqui, ó. Aqui a gente tem um devedor e vários credores, tá certo? Vários credores. Então, no exemplo aqui foi fixada uma obrigação solidária de pagar uma determinada quantia em dinheiro, certo? Nesse caso aqui, haviam 4 credores, né? O credor A, o B, o C e o D. E o devedor, ele tinha como obrigação cumprir o objeto dessa prestação a qualquer um desses qualquer um desses credores, tá certo? Então aqui, o que ele fez? Ele efetuou o pagamento para o credor A, tá certo? Essas regras a gente vai detalhar daqui a pouquinho, né? A quem ele vai pagar, de que forma que ele vai fazer isso. A partir do momento que o devedor ele realiza o pagamento ao credor A, essa relação obrigacional ela deixa de existir, a obrigação solidária entre devedor e credores, tá certo? E esse credor que recebeu o objeto da obrigação, ele vai adquirir uma outra responsabilidade. Qual vai ser? Repassar a cada um dos seus colegas aqui credores a quantia que lhes faz jus dentro dessa obrigação, tá certo? Ela vai ser repartida conforme eles estabeleceram, por igual, ou cada credor, um credor tendo uma cota um pouco maior, outro tendo uma cota um pouco menor. Mas, a partir do momento que um dos credores recebeu o objeto dessa obrigação, ele tem como dever fundamental repassar esses valores para os demais credores. E nesse mesmo sentido, meus amigos, quando a gente verifica uma obrigação onde haja mais de um devedor, tá certo? Quando haja mais de um devedor. Por quê? Vamos imaginar aqui nessa representação gráfica. O credor estabeleceu uma obrigação solidária de pagar uma determinada quantia em dinheiro, né? Em face de, aqui no caso, 4 devedores, melhor dizendo. Nessa situação aqui, o que a gente verifica? O credor, como a gente viu, e a gente vai detalhar isso aqui mais à frente, ele pode exigir o objeto dessa obrigação de qualquer um desses devedores. No caso, ele escolheu aqui o nosso amigo, o credor A. Ou melhor dizendo, o devedor A. Quando o devedor A ele cumpre o objeto dessa obrigação, ou seja, paga o credor, essa obrigação solidária, ela deixa de existir, tá certo? Ela perde aqui, ela é extinta pelo pagamento, mas o devedor, ele fica, ele adquire aqui como direito de exigir dos outros devedores o ressarcimento das despesas que ele teve a mais. Ou seja, ele vai arcar, evidentemente, com a cota que lhe cabe nessa obrigação, mas cada um dos demais devedores aqui deverão lhe reembolsar, ou seja, pagar cada um deles as cotas que lhes eram aqui cabíveis referente ao objeto dessa obrigação. Ok? Então, vamos imaginar que o credor estabeleceu com esses devedores uma obrigação de pagar, uma obrigação solidária de efetuar o pagamento de R$4.000. Então, eles deviam a esse credor a quantia de R$4.000. Nesse caso, o devedor A efetuou diretamente ao credor o pagamento dos R$4.000. Vamos imaginar que nesse caso aqui também, cada um ficou responsável pelo pagamento de cotas iguais. Cada um vai ser responsabilizado igualmente pelo objeto da obrigação. A partir do momento que o devedor A ele efetuou o pagamento ao credor, ele vai poder exigir que os demais devedores lhe passem a cota as cotas que lhes são devidas, né? Então, o devedor B vai lhe pagar R$1.000, o devedor C vai lhe pagar R$1.000 e o devedor D vai lhe pagar R$1.000. Tá certo? Então, essa corresponsabilidade dos sujeitos da obrigação é uma característica muito importante da obrigação solidária. Ok?
Pois bem, tendo sido feita essa introdução a respeito desse tema, vamos analisar os artigos mais importantes estabelecidos no Código Civil sobre a questão das obrigações solidárias. Primeiro, meus amigos, o artigo 265. A solidariedade ela não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Então, isso é muito importante para a gente poder identificar quando a gente vai estar diante de uma obrigação solidária. Se não houver nenhuma menção nesse sentido, a gente vai ter que analisar a natureza do objeto dessa obrigação, para ver se ela vai ser uma obrigação divisível ou indivisível, tá certo? Mas se a lei ou a vontade das partes, ou seja, o contrato que elas estabeleceram, fixam que essa obrigação vai ser uma obrigação solidária, serão as regras da solidariedade que vão acabar regendo aí o cumprimento dessa obrigação, tá ok? Um outro ponto importante aqui, meus amigos, o artigo 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores, e condicional ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para o outro. Gente, esse artigo, sem dúvida alguma, é um dos mais difíceis relacionados aqui ao tema da solidariedade. Lembra que eu falei para vocês a questão da multiplicidade dos vínculos, que eu disse que era muito importante vocês entenderem, trazer esses conceitos com vocês para que a gente pudesse utilizá-los um pouquinho à frente? Pois bem, esse aqui é o momento, meus amigos. Quando a gente fala que a obrigação solidária ela é formada por uma multiplicidade de vínculos, isso acaba trazendo para nós, isso acaba denotando que a relação jurídica que é estabelecida entre, vamos imaginar o nosso exemplo aqui, vários devedores e um credor. A relação jurídica que vai ser estabelecida entre esses devedores e o credor é uma relação autônoma, tá certo? O devedor A com o credor, o devedor B com o credor, o devedor C com o credor, eles vão estabelecer vínculos jurídicos autônomos. E em razão disso, muito embora eles estabeleçam um objeto comum, tá certo? Um objeto que vai ser cumprido de forma solidária, né? A gente vai estar diante de uma obrigação solidária, onde o credor ele vai poder exigir de qualquer um dos devedores o cumprimento integral do objeto da obrigação. Como a gente está diante de uma situação jurídica onde cada um desses devedores estabelece com o credor um vínculo jurídico autônomo, nada impede que se estabeleçam condições diferentes aqui para pagamento com relação a cada um dos devedores. Então, vamos imaginar aqui esse exemplo. É uma obrigação solidária referente ao pagamento de R$1.000. Nada impede que o credor estabeleça que o devedor A deve fazer o pagamento à vista, que o devedor B deve fazer o pagamento em 30 dias e o devedor C deve fazer o pagamento em 60 dias. Nada impede. Então, o credor vai poder exigir o objeto inteirinho, principal, completo da obrigação do devedor A à vista. Tá certo? Com relação ao devedor B, ele também vai poder exigir o objeto integral da obrigação, porém em 30 dias. Ele vai ter que esperar esse prazo. E com relação ao devedor C, o prazo de 60 dias. Tá certo? Então, é uma situação excepcional dentro das obrigações solidárias, mas nada impede que isso seja estabelecido. Se isso for estabelecido, a incumbência do credor aqui vai ser respeitar esses prazos, tá certo? Em razão, isso tudo, né, se dá em razão da autonomia dos vínculos jurídicos que unem aqui evidentemente aqui no nosso exemplo, né, os devedores e o credor, mas poderia ser vários credores e um devedor, nada impede que isso seja estabelecido dessa forma. Tá ok? Então esse artigo ele vai exigir sempre de nós um pouquinho de atenção, mas é uma ideia que não é uma ideia absurda, é uma ideia que traz esse conceito teórico forte aí que facilita completamente o seu entendimento. Vamos lá. Agora, meus amigos, a gente vai estar diante da análise dos aspectos principais relacionados aqui à solidariedade ativa, ou seja, uma obrigação onde a gente vai estar diante de vários credores e um devedor, onde cada um desses credores vai poder exigir do devedor o objeto integral da obrigação, tá certo? E a gente vai estar diante, portanto, né, nesse sentido, de uma obrigação solidária comum, né?
Uma obrigação de objeto que vai ser fixado é um objeto comum. Cada um dos credores vai poder exigir do devedor o cumprimento desse objeto por inteiro. Tá certo? Tá ok? Vamos então detalhar um pouquinho mais o estudo desse tema. Meus amigos, pontos aqui importantes. Primeiro, quando o devedor ele cumpre o objeto da obrigação a qualquer um dos credores, em regra geral, né? Ele pode cumprir a qualquer um desses credores, tá? Ele pode escolher qualquer um deles para efetuar o pagamento. Mas a partir do momento que ele efetua o pagamento a um desses credores, ele está liberado do objeto da obrigação, tá certo? Então, importante a gente destacar isso. A partir do momento que esse credor ele recebe, um desses credores aqui, ele recebe o pagamento, tá certo? Com relação ao devedor, essa relação jurídica solidária, essa obrigação solidária, ela deixa de existir. E a partir daí vai se criar um novo vínculo entre o credor que recebeu e os demais que ainda não receberam. E a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho, tá certo? Outro ponto importante, meus amigos, qualquer credor, qualquer um, ele pode exigir que o devedor ele cumpra o objeto dessa obrigação por inteiro, tá certo? Então, nossa representação gráfica aqui, qualquer um dos credores vai poder exigir que o devedor cumpra o objeto da obrigação por inteiro, tá ok? Ele tem essa prerrogativa, tá certo, meus amigos? Importante a gente destacar isso. E, por fim, aquele credor que recebeu a obrigação, ele vai ficar obrigado a repassar aos demais credores as suas respectivas cotas. Ou seja, se no nosso exemplo aqui, vamos imaginar que a gente estivesse diante de uma obrigação no valor de R$3.000, tá certo? E o credor A exigisse do devedor o cumprimento dessa obrigação. E o devedor efetuasse o pagamento ao credor A no valor de R$3.000. A partir do momento que o credor A ele tivesse recebido de forma correta o objeto da obrigação, ele adquiriria um novo ônus, ou seja, repassar ao credor B e ao credor C a cota que cada um teria direito referente a essa obrigação que foi estabelecida, tá certo? Então vamos imaginar que cada um tivesse direito às mesmas cotas. O credor A receberia 3.000 e pagaria 1.000 ao credor B e 1.000 ao credor C, tá certo? Então é isso importante a gente colocar aqui como uma regra de introdução, tá certo? A respeito das obrigações solidárias aí ativas. Vamos então analisar as suas principais características, os seus principais andamentos aqui estabelecidos nos artigos 267 e seguintes do Código Civil. Meus amigos, primeiro, o artigo 267, o que ele diz para nós? Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Então, essa é aquela regra geral que a gente acabou de falar, tá certo? Então, o artigo 267 ele estabelece que a partir do momento, que se estabelece uma relação obrigacional solidária, qualquer um dos credores pode exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro. Vamos lá, agora o artigo 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem um devedor comum, a qualquer deles poderá este pagar. Então, o que esse artigo ele diz para nós? Enquanto nenhum dos devedores, dos credores solidários ingressarem com a ação buscando aí efetuar a cobrança do objeto da obrigação perante o devedor vai poder escolher qualquer um dos credores para efetuar o pagamento. A partir do momento que um desses aí entrar na justiça e buscar o pagamento da obrigação, o devedor vai ter que, preferencialmente, efetuar o pagamento a esse credor. Por quê? Ele adquire, em razão disso, uma espécie aí de preferência, tá certo? E, evidentemente, conforme a gente ouve bastante dentro do direito civil, tem um chavão que é muito importante: quem paga mal paga duas vezes. Então, o devedor tem que ficar atento a essa regra. Vamos lá, meus amigos. Um artigo aqui muito importante a respeito desse tema, que é o artigo 270.
Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, o artigo 270 ele vai tratar aqui para nós da análise jurídica que se dará quando um dos credores solidários vier a falecer. A gente vai estar diante, né, nesse caso, do instituto chamado refração do crédito. Pessoal, para a gente poder entender isso aqui melhor, eu procurei fazer uma representação gráfica de um exemplo aqui de uma obrigação solidária e a gente vai exemplificar dessa forma para que vocês entendam bem esse artigo 270. Olha só, aqui a gente está diante de uma obrigação solidária, tá? Onde a gente tem o credor A, o credor B e o credor C e o devedor, tá ok? Então, esse é o modelo geral dessa obrigação. Vamos imaginar que o credor A ele venha a falecer, tendo deixado como herdeiros o herdeiro 1 e o herdeiro 2. O credor B e o credor C, eles se mantêm e a obrigação continua valendo. Nesse caso, pessoal, vamos ler aqui, vamos dar uma olhadinha de novo no artigo 270, que eu quero que vocês entendam uma situação que ele estabelece e a gente já vai fazer o paralelo com relação a essa representação gráfica, vai ficar fácil. Olha só, se um dos credores solidários falecer deixando herdeiro, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário. Olha só, o credor A, que é aqui o falecido, né, ele tinha direito a exigir o cumprimento integral da obrigação, tá certo? Esse direito era dele. A partir do momento que ele falece, esse direito de exigir o cumprimento da obrigação de forma integral, ele vai ser dividido entre os seus herdeiros. Então, cada herdeiro, ele não vai receber, né, através desse direito sucessório, o direito de exigir também a obrigação por inteiro, mas sim de exigir de forma proporcional ao quinhão que ele está recebendo do falecido. Olha só, aqui fica bem simples, né? A gente está diante de dois herdeiros. Se o direito do credor, né? Se o direito do credor A, o falecido, ele tinha de exigir a obrigação por inteiro, vai ser dividido entre os seus sucessores, no caso aqui, a gente está diante de dois herdeiros. Esse direito, portanto, vai ser dividido pela metade, tá ok? Então, cada um desses herdeiros vai poder exigir apenas 50% do objeto da obrigação, tá certo? Essa aqui é a regra. Por quê? Olha só, vamos estabelecer aqui como parâmetro essa representaçãozinha gráfica, vai ficar fácil. Olha aqui, o credor, né, vamos voltar ao slide, ele tinha o direito de exigir a obrigação por inteiro, esse direito era dele. Quando ele morre, esse direito vai ser dividido entre os seus herdeiros, entre os seus sucessores, e vai ser dividido de forma igual entre os seus herdeiros. Portanto, cada um aqui vai ter direito a exigir apenas o quinhão que ele está herdando. Tá ok? Então, como a gente está diante de dois herdeiros, cada um vai ter direito a exigir 50% do objeto da obrigação. Tá certo? Agora, se eles dois se unirem para exigir o objeto da obrigação, aí sim, os dois juntos vão estar representando o direito total desse credor falecido. Aqui, nesse caso, os dois vão poder exigir juntos o objeto da obrigação por inteiro. Quando a gente vai estar diante também de uma exceção a essa regra? Evidentemente, quando a gente tiver um herdeiro só, né? Porque ele vai receber, né, de forma integral o direito do credor falecido. E também, pessoal, né, essa regra não vai ser aplicada quando a gente estiver diante de uma obrigação indivisível, né? Natureza indivisível. Tá ok? Importante a gente destacar isso. Gente, outra regra aqui importante, a regra estabelecida no artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Diversamente aqui, meus amigos, da obrigação divisível e indivisível, mais especificamente, né, da obrigação indivisível, quando há a conversão do objeto da obrigação solidária em perdas e danos, essa obrigação vai continuar sendo solidária. Por quê? A solidariedade não decorre de uma situação natural, da natureza do objeto, mas da vontade das partes ou da lei. Então, a solidariedade ela vai persistir. E ressalto aqui, é importante a gente destacar,
nesse ponto ela é completamente diferente da obrigação indivisível. Fiquem atentos a isso, tá certo? Vamos falar agora a respeito da extinção da obrigação solidária com relação aí aos efeitos que vão ser trazidos aos credores. Primeiro, o artigo 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante que foi pago. Meus amigos, foi o que a gente já acabou vendo um pouco, né? Se o devedor efetuou o pagamento integral do objeto da obrigação a um dos credores solidários, a obrigação solidária está extinta, né? O credor que recebeu vai ter que se entender com os outros credores para efetuar aí o pagamento das cotas correspondentes. Agora, se a obrigação não tiver sido paga de forma integral, vai se abater o montante que foi pago, tá certo? E o restante, o valor que ficar em aberto, continuará sendo uma obrigação solidária, tá ok? Então, essa é a regra que está estabelecida no artigo 269. E a questão do direito de regresso que está aqui no artigo 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Tá ok? Então, se o credor ele recebeu o objeto da obrigação perante o devedor, ele vai responder com relação aos demais credores ao pagamento, né, das suas cotas. E um outro ponto aqui importante, pessoal. Se porventura o credor, ele perdoou a dívida com relação ao devedor, o credor solidário perdoou a dívida, ele vai ser obrigado mesmo assim a repassar aos demais credores as cotas que lhe cabiam desse direito, tá ok? Mesmo que ele tenha perdoado, ele vai ter que arcar com esses valores, tá certo? Então, a parte dele, realmente, ele não vai receber. Mas a parte relacionada aos demais credores, ele vai ter que repassar, tá certo? Então, com relação à solidariedade ativa, eram esses os pontos aqui que a gente identificou para destacar para vocês. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre solidariedade passiva, ou seja, numa situação onde a gente vai estar identificando vários devedores vinculados ao cumprimento de um objeto único, um objeto solidário aí de uma obrigação. Olha para o artigo 275, ele diz para nós: o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. É a regra que a gente acabou adiantando um pouquinho no artigo 269, né? O raciocínio é o mesmo. Então, o credor ele vai poder exigir de qualquer um dos devedores o cumprimento integral do objeto da obrigação. Caso esse objeto tenha sido pago de forma parcial, vai se abater no montante, né? Mas o que ficar em aberto continuará sendo uma obrigação solidária, tá certo? E quando, né? O parágrafo único ele estabelece uma regra importante também. Não importará a renúncia da solidariedade a propositura da ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Se o credor, né, dentro de uma obrigação solidária onde haja aí vários devedores, ele escolha um para demandar judicialmente, isso não significa que ele está renunciando à solidariedade. Simplesmente está exercendo um direito de escolha. Tá ok? Vamos lá. O artigo 276, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da morte de um dos devedores solidários. Vamos proceder à leitura do artigo e a gente já faz um comentário a respeito. Vamos lá. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Pessoal, o raciocínio aqui é o mesmo, tá certo? Da questão do falecimento de um herdeiro, de falecimento de um credor solidário com relação às consequências perante os seus herdeiros. Se o devedor, vamos imaginar essa situação aqui, ó. A gente tem aqui, estamos diante de 3 devedores e um credor. Vamos imaginar que o devedor 1 faleceu e deixou 3 herdeiros, o herdeiro 1, o herdeiro 2 e o herdeiro 3. O credor vai poder continuar a exigir essa obrigação da mesma forma. Agora, com relação ao devedor,
cada um desses herdeiros vai ser responsável apenas pela cota que eles receberam a título de herança, tá certo? Apenas as cotas que eles receberam a título de herança. Então, cada um desses herdeiros não vai poder ser responsabilizado pelo pagamento integral da obrigação. Apenas vão ser responsabilizados perante as cotas que eles herdaram. Evidentemente que isso vai estar relacionado aos valores que eles receberam de herança, tá certo? Isso a gente não vai destacar aqui porque não é objeto do estudo aqui desse tema, né? É um objeto relacionado ao direito das sucessões, mas é importante que vocês saibam que o objeto dessa obrigação pode ser exigido pelo credor, ele vai poder, mas de forma proporcional aqui às cotas recebidas por cada herdeiro, tá certo? Agora, se o credor acionar todos esses herdeiros conjuntamente, aí sim, os três vão responder integralmente pelo objeto da obrigação, conforme, né, limitado, evidentemente, ao valor que eles receberam a título de herança. Tá? E as demais regras continuam da mesma forma, né? O credor ele pode escolher também qualquer um dos outros devedores para demandar, tá certo? Mas o raciocínio é semelhante ao raciocínio estabelecido quando um dos credores solidários ele vem a faltar. Vamos lá, vamos analisar agora um pouquinho um aspecto importante relacionado ao pagamento parcial e também a questão do perdão aqui da obrigação. O pagamento, artigo 277, o pagamento parcial feito por um dos devedores, a remissão por ele obtida, não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Tá certo? Então, com relação primeiro aqui ao pagamento parcial, quando o devedor, um dos devedores realiza o pagamento parcial do objeto da obrigação, vai acontecer aqui o seguinte, o montante que foi pago vai ser abatido do total da dívida, mas o restante continua como uma obrigação solidária. Evidentemente que aquele devedor que efetuou o pagamento parcial da obrigação vai ter direito de receber dos outros devedores a compensação financeira por aquilo que ele gastou a mais, né? Aquilo que ele gastou além da sua cota. Isso a gente já vai destacar logo, né? Em breve nesse videozinho aqui, tá certo? Então, importante a gente destacar esse aspecto. Caso haja pagamento parcial, esse pagamento vai ser abatido no montante total e o restante vai continuar como uma obrigação solidária. Agora, e se o credor ele efetuou o perdão, né, ele concedeu a remissão de parte dessa dívida com relação a um dos devedores? Com relação ao devedor que foi beneficiado pelo perdão, pela remissão, ele sai fora, né, dessa relação. Ele tem aí a sua obrigação extinta. Mas a solidariedade vai permanecer com relação aos demais devedores. Evidentemente que o valor, né, com o valor abatido da cota referente àquele devedor que foi beneficiado pelo perdão. Então, vamos imaginar uma obrigação solidária onde existam aí 3 devedores e um credor, valor de R$6.000. Aí, o credor, ele perdoa a dívida com relação ao devedor 1. Então, o devedor 1, ele sai fora dessa obrigação. Ele fica, com ele a obrigação está extinta. Agora, com relação ao devedor 2 ou devedor 3, eles continuarão sendo responsáveis pelo pagamento dessa obrigação solidária. Só que não no valor de 6.000, mas agora no valor de 4.000, né? Porque a cota referente ao credor 1 foi retirada. Mas a obrigação continua solidária da mesma forma. Tá ok? Vamos lá. Uma possibilidade aqui importante também, pessoal, que a gente verifica é a questão da renúncia da solidariedade, né? O artigo 282 ele dá essa possibilidade aqui ao credor. Então, o que ele diz para nós? O credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os devedores, tá certo? Então, essa solidariedade, ela pode ser, o credor ele pode simplesmente entender que o devedor, vamos imaginar uma situação onde haja aí 4 devedores, uma obrigação solidária. O credor pode aceitar que um desses devedores pague
apenas a cota que lhe caberia, né, com relação a essa obrigação, e com ele a obrigação esteja extinta, tá? E essa renúncia, né, ela pode ser total, com relação a todos os devedores, tá certo? E pode ser também parcial, com relação a apenas um dos devedores, conforme o exemplo que eu dei aqui. Pode ser expressa, né? Ou também pode ser tácita, né? Simplesmente, vamos imaginar nesse exemplo, que o devedor vai e busca efetuar o pagamento parcial, né? Pagamento apenas da sua cota com relação à obrigação, e o credor aceita. Isso implica uma aceitação tácita dessa renúncia à solidariedade, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Então, a solidariedade com relação aos demais devedores vai continuar com todas as regras que a gente já viu. Meus amigos, um ponto importante aqui para a gente destacar é a questão da impossibilidade do cumprimento do objeto da prestação. Então, quando por algum motivo o objeto da prestação ele não puder ser cumprido, como que a gente vai analisar quem vai ser responsabilizado pelo pagamento, de que forma que ele vai ser responsabilizado? Primeiro, a gente vai ter que analisar a questão da causa, o que deu o motivo a essa impossibilidade de cumprimento. Se isso se deu sem vontade do devedor, em razão de um caso fortuito ou força maior, a obrigação ela vai ser resolvida, tá certo? Sem ônus às partes. Então, ambos vão tornar a situação jurídica anterior, né, aqui mantinho, antes do estabelecimento da obrigação. Agora, se essa impossibilidade se deu por culpa ou por dolo de um, ou de mais de um, né, dos devedores solidários, a regra estabelecida do artigo 279. Vamos lá. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Então, se a obrigação solidária ela foi convertida em perdas e danos por culpa de um dos devedores, o que vai acontecer aqui? Todos eles serão responsáveis pelo pagamento do objeto principal da obrigação, certo? Agora, com relação a eventuais perdas e danos, né, prejuízos extras que o credor sofreu, apenas o devedor que deu causa a essa impossibilidade do cumprimento da prestação, que vai ter direito, e vai ter, melhor dizendo, o dever de efetuar o pagamento. Tá certo? Então, essa é a regra. Semelhante também é a questão da responsabilidade pelos juros, ou seja, uma obrigação solidária que é paga com atraso em razão da responsabilização, em razão da inércia aí de um dos devedores. Olha o que o artigo 280 ele diz para nós. Todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Então, pessoal, nesse caso aqui, se a obrigação não for cumprida dentro do prazo legal e for determinado o pagamento de juros, nesse caso, o credor vai poder exigir de qualquer um dos devedores o pagamento integral dessa obrigação, inclusive com os juros, tá certo? Agora, quando o devedor que efetuar o pagamento, quando ele tiver o direito quando ele puder exercer o direito de regresso, né, com relação aos outros devedores, né, ele vai exigir que esses juros, né, o valor referente a esses juros, sejam suportados apenas por aquele devedor, né, que deu causa a esse atraso, tá certo? Então, funciona mais ou menos, um raciocínio mais ou menos semelhante ao que a gente viu na questão da responsabilização, né, pela impossibilidade do cumprimento do objeto da obrigação solidária, tá certo? Então, todos perante o credor vão responder pelo valor integral do objeto da obrigação, inclusive pelos juros. Mas, o pagamento, tá certo? O pagamento, no que pertine ao direito de regresso, né? Entre aquele devedor que efetuou o pagamento e os demais que se mantiveram inertes, o valor referente aos juros vai ser suportado apenas pelo devedor que deu causa a esse atraso. Agora, com relação às cotas, né, de cada um, a regra continua a mesma, ou seja, cada devedor vai ter que repassar àquele que efetuou o pagamento o valor correspondente à sua cota. Tá certo?
Pois bem, pessoal, com relação então a essa questão da responsabilização por juros, era o que a gente tinha que ver aqui. Estamos finalizando o estudo desse tema das obrigações solidárias. Vamos analisar como que vai se estabelecer a relação jurídica, então, entre os devedores, ou seja, de que forma que aquele devedor que efetuou o pagamento da obrigação, ele vai poder exigir dos demais devedores o reembolso das despesas que ele teve, né? Ou seja, o direito de regresso. O artigo 283 ele acaba lidando um pouquinho a respeito desse tema. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito das partes de todos os codevedores. Então, pessoal, primeiro, vamos analisar isso aqui de uma forma compartimentada. Cada devedor, em regra, vai responder pelo pagamento de partes iguais, tá? Exceto se isso for estabelecido diferente lá na obrigação. Agora, como que o devedor que efetuou o pagamento, ele vai poder exigir, vai poder ter a legitimidade para ingressar com a ação regressiva, ou seja, exigir que os outros devedores lhe reembolsem pelos valores que ele pagou. Primeiro, o devedor, né, que vai buscar a ação regressiva tem que ser aquele que efetivamente cumpriu a obrigação perante o credor. E ele deve ter cumprido essa obrigação por inteiro, exceto, né, a doutrina ela permite também, ela aceita que se exercite esse direito de ação regressiva quando se realize o pagamento parcial da obrigação, quando a obrigação ela estiver vencida, tá certo? Então, mesmo no pagamento parcial da obrigação também vai ser legítimo o exercício aí do direito dessa ação regressiva. Quando, né, o objeto da obrigação estiver vencida. Agora, a regra geral é que o devedor efetue o pagamento da dívida por inteiro. Tá ok? Quando um dos devedores ele tiver insolvente, ou seja, quando ele não tiver condição de efetuar o pagamento, seu patrimônio não é mais suficiente para arcar com suas dívidas. Como que isso vai ficar? O artigo 283 ele acaba regulamentando isso para nós, tá certo? O que ele determina aqui? Que, havendo um devedor insolvente, a sua cota vai ser partilhada igualmente entre todos os devedores. Então, todos eles vão arcar um pedacinho aí dessa dívida, tá certo? E olha só o que o artigo 284 diz para nós, hein? No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, inclusive aquele devedor que foi excluído aí da solidariedade perante o credor, vai responder também, tá certo? Importante a gente destacar isso. Meus amigos, a respeito de obrigação solidária, era isso que a gente tinha para falar. O vídeo ficou um pouquinho grande, porque é um tema bem extenso. Agradeço mais uma vez aí a atenção de todos vocês. Bons estudos, um grande abraço e estou à disposição aí para eventuais comentários, dúvidas, através aqui da nossa fanpage no Facebook, do canal no YouTube. Fiquem à disposição. Grande abraço a todos aí e até a próxima.